E aí pessoal, aqui é o Thiago novamente. Então, vamos começar resolvendo essa lista aqui de química que eu propus. Tipo, tudo que eu dei na aula já é o suficiente para conseguir resolver essa lista. Lá pro finalzinho, aquela parte do último modelo atômico, não ficou muito bem explicado, perdão meu, tipo, faltou mais clareza, mas tipo, ao longo dessa lista eu vou tentar explicar melhor aquele último modelo fazendo as questões, que eu acho que é a melhor forma de você conseguir aprender alguma matéria. Então, começando com essa primeira questão, uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de. Bom, de Rutherford, recapitulando, foi o modelo que ele descobriu o núcleo, certo? Era um núcleo pequeno e maciço, com um grande vazio, e nesse grande vazio ao redor ficavam circulando os elétrons. Então, elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva? Não. Tá errado isso aqui. Esse foi Thomson. Uma estrutura totalmente compactada de prótons em elétrons? Não. Lembrando que tinha um núcleo pequeno e maciço. O núcleo de massa desprezível? Não. O núcleo era a parte que tinha mais massa. Uma região central com carga negativa chamada núcleo? Não. Lembrando, o núcleo constituído de prótons e nêutrons, é positivo. O núcleo muito pequeno de carga positiva, certo? Cercado por elétrons. Verdadeiro. A resposta essa aqui é a letra E. Tá. Relacione as características atômicas com os cientistas que a propôs. Bom, essa aqui. Seu modelo atômico era semelhante a um punhado de passos. Como eu falei, Thomson. Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar, Dalton, que era maciço e indivisível. E por final, sobrou Rutherford, que criou um modelo para átomos semelhante ao sistema solar. Lembrando, o núcleo pequeno e maciço, ao redor os elétrons girando, como tipo se fosse o sistema planetário. 3 aqui. Certo. Passando aqui para a terceira. O átomo de Rutherford foi comparado ao sistema planetário. A eletrosfera é a região do átomo que, bom, o que seria a eletrosfera? Antes de olhar as alternativas aqui, vou até subir aqui um pouco. O que seria a eletrosfera? Elétron vem de elétrico, do elétron, e esfera, o próprio nome já diz. Então, a eletrosfera seria a região onde ficaria os elétrons. E o que são os elétrons, recapitulando, são as partículas fundamentais de carga elétrica negativa. Então, passando aqui para baixo, a resposta correta seria o quê? Contém as partículas de carga elétrica negativa? Tá correto. E as outras estão erradas. Por quê? Aqui ele fala, contém as partículas elétricas de carga positiva. Contém nêutrons, errado. Concentra praticamente toda a massa do átomo, errado. Lembrando que o elétron é das partículas fundamentais, que é prótons e nêutrons e elétrons, é a mais leve. Tem massa total, é praticamente desprezível. Contém prótons e nêutrons, também tá errado. Resposta dessa aqui, letra A. Tá, passando aqui. Ao longo dos anos, as características atômicas foram sendo desvendadas pelos cientistas. Foi um processo de descoberta no qual as opiniões anteriores não poderiam ser desprezadas. Como eu disse, os modelos científicos eles não são totalmente desprezados. Eles são melhorados e adaptados da melhor forma possível. Ou seja, apesar de serem ideias ultrapassadas, fizeram parte do histórico de descoberta das características atômicas. Vários foram os colaboradores para o modelo atômico atual, dentre eles Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Abaixo você tem a relação de algumas características atômicas. Especifique o cientista responsável por cada uma das teorias. Bom, aqui tranquilo, né? O átomo é comparado a uma bola de bilhar, uma esfera maciça, homogênea e indivisível, indestrutível e eletricamente neutra. Bom, esse aqui é o Dalton. Foi o primeiro modelo atômico. O átomo é comparado a um pudim de ameixas, ou pudim de passa, uma esfera carregada positivamente e que elétrons de carga negativa ficam incrustados nela. Esse é o Thomson, que é o pudim de passas, que é o segundo modelo atômico. Terceiro, átomo em que os elétrons se organizam na forma de camadas ao redor do núcleo. Bom, esse você pode confundir um pouco entre se pode ser o Rutherford ou Bohr. Sendo que, quando eu falei de camadas, você pode entender camadas como níveis de energia. Logo, e quem é que falava sobre isso, sobre níveis de energia ao redor do núcleo, era Bohr. E essa aqui, átomo que apresenta um núcleo carregado positivamente, ao seu redor gira elétrons com carga negativa.
Bom, você lendo isso aqui, você tem que interpretar que esse gira ao redor elétrico com carga negativa seria como se fosse o sistema planetário. Aí seria Rutherford. Pronto. Passando para a quinta aqui. Aponte em cada modelo a seguir as características que contrariam a proposta de modelo atômico atual. O átomo constituído de núcleo e eletrosfera, considerando as partículas subatômicas prótons, nêutrons e elétrons. Tá. Átomos dos gregos Demócrito de Abdera e Leucipo. A matéria era composta por pequenas partículas que receberam a denominação de átomo, no grego átomo indivisível. Bom, o que nessa frase aqui contrairia a proposta atual? Bom, ele fala que o átomo é indivisível, ou seja, é uma coisa só, sendo que a gente sabe que é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Então, o que está contrariando essa palavra aqui? Essa frase aqui, átomo é indivisível. Enquanto no átomo de Dalton, uma esfera maciça homogênea, divisível, destrutível e eletricamente neutra. Bom, aqui tem muitas coisas que estão contrariando. Homogênea, porque ela não é homogênea, tem prótons, nêutrons e elétrons. Não é indivisível. Bom, não é indestrutível. E nem eletricamente neutra? Sim. Perdão, já ia falar que não é, mas é. Porque o número de prótons é o mesmo número de elétrons. Vai existir uma coisa que eu não comentei, que são cátions e ânions. É quando o cátion é quando você retira um elétron. Quando você retira uma coisa negativa, é a mesma coisa que você está dando algo positivo para ela. Por exemplo, deixa eu ver. É complicado você pegar um exemplo, deixa eu ver, menos um. Tipo, eu tô tirando menos um, é como se eu tivesse dando mais um, entendeu? Não sei se ficou muito bem explicado, perdão. Pera aí, deixa eu pensar num exemplo melhor. Deixa eu ver. Pronto, tipo, você está retirando uma coisa negativa. Então eu vou fazer essa seguinte operação matemática: menos um. Isso é, menos com menos dá mais. Então você tá, no final está dando uma coisa. Então quando você tira um elétron, o átomo vai virar um cátion. E quando você dá um elétron, ou seja, você está dando uma coisa negativa. O átomo vira um ânion. Então, eletricamente neutra é um átomo normal, tá certo. Sendo que o que está contrariando aqui é que fala que é homogênea, indivisível. E não é uma esfera maciça. Tem um pequeno núcleo maciço e ao redor existem os elétrons. Mas ela é eletricamente neutra, tá certo isso aqui. Então, recapitulando, além do átomo neutro, existe tanto o cátion, que seria quando ele perde um elétron, e quanto o ânion quando ele recebe. Então, cátion ganha elétron. Não, perde elétron. Perde elétron. Opa. Perde elétron. E ânion ganha elétron. Certo? E aqui, o átomo de Thomson. O átomo com uma pequena esfera positiva impregnada de partículas negativas e elétrons. Tá errado porque ele esqueceu de falar dos nêutrons, certo? E o átomo não é uma pequena esfera positiva impregnada de partículas negativas. É uma esfera positiva, ao redor existem os elétrons e nessa esfera positiva, além dos prótons, existem os nêutrons. Pronto. E o átomo de Rutherford. O átomo consiste em um núcleo pequeno que compreende toda a carga positiva e praticamente a massa do átomo, certo? Também de uma região extranuclear, que é um espaço vazio onde só existem elétrons distribuídos. Bom, aqui o átomo de Rutherford ele não falou do nêutron. Então é o que está errado aqui. Ele falou bonitinho dos elétrons que estão ao redor do núcleo, o núcleo pequeno que compreende toda a carga positiva, mas não falou do nêutron. Então é o que está errado aqui. Não falou do nêutron. Faltou o nêutron. Tá certo aqui. Pronto. Tá passando aqui. Em 1903, o inglês John Dalton publicou um trabalho intitulado Absorption of Gases by Water and Other Liquids, no qual traçou alguns princípios que culminariam na proposição
tá, da ideia científica de átomo. Embora existam modelos mais desenvolvidos para alguns campos de estudo, como eu falei, o modelo atômico proposto por Dalton ainda é muito usual. Pô, tipo, ele na época explicava satisfatoriamente muitas coisas observadas. Então, tipo, ele continua sendo usual, sendo que para certas coisas ele não é mais prático, tipo, vou falar sobre fenômenos elétricos e outras coisas. Então, tipo, ele foi adaptado, mas porque ele era porque ele servia antes, ele continua servindo, entendeu? Aí, essa é a alternativa que apresenta o modelo atômico de Dalton. Bom, recapitulando. Sempre antes de começar uma questão, vocês lê bem. Aqui geralmente é um texto, aqui está contextualizando as coisas, mas ele fala modelo atômico de Dalton. Aí vamos lembrar o que é Dalton. Esfera maciça, indivisível, uma uma esfera rígida, indestrutível, conhecido como bola de bilhar. Átomos de um mesmo elemento químico têm a mesma massa, e átomos de elementos químicos têm massas diferentes. Então, átomos são esferas maciças visíveis, tá certo aqui. Quantidades específicas para cada elemento químico, certo aqui. Com átomos de um mesmo elemento, podendo diferir em relação à máxima que é a isotopia, certo? Aí, então, a princípio só a letra A. Aí vamos ver o que está errado nos outros. Os átomos são esferas maciças e formassem prótons e elétrons. Bom, Dalton não falou de prótons e elétrons, está errado já. Quem é que fala sobre prótons e elétrons? Já começa falando de elétrons, é o Thomson, e o próton chega com Rutherford. Possuindo uma massa específica, será o número de prótons. Bom, isso aqui está errado, tipo, no modelo atômico atual, seria a massa de prótons mais nêutrons. Enfim, vamos passando aqui. Os átomos são esferas maciças divisíveis, certo? Possuindo uma massa específica para cada elemento químico. Bom, deixa eu ver. Bom, essa aqui a C também tá certa, na minha opinião. Então, também diria a letra C. Mas vamos ver. Vamos ficar aqui entre A e a C. A princípio, a A e a C estão certas, certo? Os átomos são esferas maciças formadas por prótons e elétrons. Está errado. Dalton não fala sobre isso aqui, não. Os átomos são formados por duas regiões, pequeno núcleo, não. Onde estão os prótons e os nêutrons, numa eletrosfera. Aqui quem fala é o Rutherford. Tá errado, tá errado. Bom, aqui tá tudo igual praticamente, com essa diferença aqui. Densidade específica para cada elemento químico. Bom, e aqui possui uma massa específica para cada elemento químico. Massa específica e densidade específica é a mesma coisa, né? Bom, aqui na minha opinião, os dois estão certos aqui. A princípio, tipo, numa prova, isso aqui acho que causaria anulação. Enfim, vamos passando aqui. Niels Bohr foi um físico dinamarquês que contribuiu para o desenvolvimento do modelo atômico. Em relação às considerações do modelo atômico, é correto afirmar. Bom, Bohr falava o quê? Que tinha um núcleo aqui, e ao redor do núcleo tinha vários níveis de energia. Níveis específicos de energia, em que o elétron podia ocupar, sabendo que ele só podia passar para esse nível se recebesse a quantidade certa de energia, bem específica. E quando ele voltava para cá, ele emitia luz, certo? Então, o elétron gira ao redor do núcleo em órbitas, que são nas níveis de energia? Sim. O elétron que perde constantemente energia enquanto gira em determinada órbita? Falso. Sabendo que quem falou isso aqui era o Rutherford. O elétron pode mudar de uma órbita para outra sem que seja oferecida energia ao átomo? Falso. Ele tem que receber energia para ir para uma órbita ou outra, uma energia bem específica. A energia dos elétrons não varia de acordo com a órbita ocupada? Falso. Bom, sabendo que quanto mais distante, maior a energia do elétron. Para mudar de um nível mais energético para um nível menos energético, o átomo precisa ganhar energia? Não. Se ele está saindo de um mais energético para menos, ele vai liberar energia. Sabendo que ele vai liberar essa energia... Eita, perdão. Perdão aqui. Bom, ele está aqui, ele vai para esse nível de menos energia. Se ele vai liberar energia, porque ele tem mais, vai para menos, ele vai liberar em forma de luz, certo? Então, estou aqui, vou para cá. Aí quando ele tem esse salto aqui, ele vai liberar energia. Aí quando ele está daqui e vai para cá, ele vai ganhar energia. Então a letra A é a certa.
A 8 aqui. Os modelos atômicos explicam os fenômenos. Conforme novos fenômenos vão sendo descobertos, o modelo vai ser alterado. Foi o que eu falei no começo da aula. Qual fenômeno pode ser explicado pelo modelo de Thomson? Condução de eletricidade por uma solução de cloreto de sódio, cobertura da água por adição de permanganato de potássio, efervescência provocada pela adição de vitamina C na água, elevação da temperatura da água pela adição de ácido sulfúrico. Bom, nessa questão você pode chegar, pô, velho, não sei o que isso significa, nem isso aqui, nem isso aqui. Quer dizer, isso aqui, você sabe que é eletricidade aqui. E eletricidade foi falado por que modelo? Foi o Thomson. Então, letra A. Tipo, muitas questões você pode chegar aqui e você vê, cara, eu não sei o que significa letra B, letra C, nem a letra D. É normal isso, tipo, de verdade, na minha opinião. Tipo, geralmente tem questões que vão aparecer assim, não todas, mas tipo, sabendo que vai ter a resposta certa, vai ser sobre o assunto que você estudou. Então, Thomson, você sabe que é uma carga positiva, uma carga maciça positiva com elétrons incrustados aqui, cargas negativas. Então, tipo, o que vai possibilitar isso é que vai poder conduzir eletricidade, uma coisa que o modelo de Dalton não explicava. Então, a única coisa que tem a ver com eletricidade aqui é a letra A, que fala condução de eletricidade com uma solução de cloreto de sódio. E como é que funciona isso? Talvez vocês não saibam, mas o cloreto de sódio é NaCl, é o famoso sal de cozinha. Quando você bota o sal de cozinha na água e, sei lá, você conecta os terminais de uma bateria, ele vai conseguir conduzir eletricidade. Quando você bota na água, ele vai dissociar em cátions e ânions, como eu já te expliquei. Cátions e ânions. Aqui, perdeu um elétron e aqui ganhou. E aqui vai funcionar com cargas elétricas. E isso vai possibilitar a condução de eletricidade. O modelo atômico elaborado por John Dalton, por volta de 1800, considera que os átomos são esferas rígidas e indivisíveis, por isso fica conhecido como bola de bilhar. Com esse modelo é possível explicar o quê? Bom, quantidade elétrica? Não. Isso quem falava começou falando com Thomson. Ligação covalente de metais, leis ponderais das proporções, reações de oxidação e redução. De novo, tipo, vocês não viram isso aqui, então vocês não precisam realmente saber. Agora, o que vocês viram, você tem que ter certeza que vai ser a resposta certa. Bom, vocês lembram que deu falando de leis ponderais ou das proporções, que foi a lei de Lavoisier, lei de Proust, lei de Dalton. Então, é a letra C. Você não precisa saber reação de oxidação e redução. Você não viu, mas o que você viu, você sabe que é a resposta certa, que é a letra C. Bom, aqui já entra a parte lá de o átomo de Bohr, Schrödinger. Então, a quantização da energia do elétron por Bohr e a introdução da função de onda do elétron, isso aqui é uma parada mais complicada, esse negócio de função de onda, assim. Você vai ver só em faculdade, tipo uma faculdade de química, de física. Mas o básico, assim, é o suficiente para vocês fazerem essas questões. Não precisa aprofundar muito, não. Então, eu não expliquei muito bem, mas nessa questão vamos fazer tudo bonitinho. Tá, o número quântico principal corresponde à energia do elétron e também é chamado por uma letra de acordo com o nível. Isso aqui tá certo. Bom, vamos pegar aqui o núcleo e ao redor tem os níveis de energia que eu falei, certo? Cada nível de energia ele vai ser representado por uma letra, certo? A primeira é K, L, M. Bom, as outras não precisa saber. Isso não vai ser cobrado, não. É só saber que tipo, o nível 1 é o K, L, M. E quando ele fala nível quântico principal, é que quando você vai falar sobre um elétron, descrever um elétron X, você tem que dar informações sobre ele. Tipo, o elétron está nessa órbita aqui, está nessa aqui, está nessa aqui. Então, cada informação se chama número quântico. E o número quântico principal é o primeiro que você precisa saber, se chama é o nível de energia. Não que você dá, é que nem você dá um endereço para alguém. Tipo, você fala de fora para dentro. Vamos fazer. Você é do Brasil, então você fala, sou do Brasil. E aí, como se falasse, nível de energia é o número quântico principal. É como se falasse, sou do Brasil. Qual é o seu estado? Aí vai progredindo até você dar a sua rua, o seu número e endereço. Então é assim que funciona. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o número quântico principal, que é tipo N. Qual é o número quântico principal? Eles falam que é N.
N igual a 1, então aqui é 1, é o primeiro nível de energia. N igual a 2, então é o L. N igual a 3, e assim por diante. Então isso aqui tá certo. Tá, vou apagar aqui rapidinho. Bom, pronto. Os elementos representativos na tabela periódica possuem uma distribuição eletrônica terminando nos subníveis S e P, enquanto os elementos de transição interna de sua distribuição eletrônica no subnível D, os elementos de transição completa sua... Tá, isso aqui é como se forem ver tabela periódica. Pode gravar, decoreba aqui. Desenhar uma tabela rapidinho aqui. Bom, se você for encontrar uma tabela é assim. Aí tem os elementos aqui. Tem aqui os metais. Aqui os ametais. Aqui são metais metais de transição interna, metais de transição externa. Aí você tem que gravar aqui, ó, S, P, D e F. Aqui não tem jeito, você vai ter que gravar. É assim mesmo. Então, sim, é gravar, porque sim, entendeu? É que quando você for fazer distribuição eletrônica, que é uma parada que eu não falei, que, por exemplo, cada elemento químico tem uma quantidade certa de prótons, é o que vai diferenciar ele, né, o número atômico. E essa quantidade de prótons, como ele está neutro, vai ser a mesma coisa que a quantidade de elétrons. Aí você vai fazer uma distribuição eletrônica dele. O que seria isso? Pegar o carbono, eu gosto bastante de carbono. Ele tem 12 prótons, ou seja, ou 12 elétrons. Aí você vai fazer a distribuição eletrônica, daquele jeito que eu falei lá. 1s1, 1s2, 2s2, 2p, 2p6, 3s2, certo? Então, aquele negócio lá, aquela tabela lá que eu falei, que era... Fazer rapidinho aqui. 1s, sp, spd, spd. Essa tabela é a tabela dos orbitais. Tipo aqui eu falei. Nível 1, camada K. Aí você vai aguentar um orbital S. Que também pode ser chamado de subnível de energia. Porque aqui é o nível 1, aqui vai ser o subnível S. 2, aguenta o S, o P, o 3, S, o P e o D. Vai aumentando assim por diante. E quando, tipo, se eu tenho... E os elétrons, eles vão estar distribuídos ao redor do núcleo nesses orbitais, nesses subníveis aqui. Então, tipo, primeiro você vai botar o elétron no nível menos energético, que seria o mais próximo do núcleo, um S. Aí depois você vai assim, aí depois vai pro 2S, depois 3S, 3P, depois 4S, depois 3P, depois 3D, depois 4P, e assim por diante. Até a soma dos elétrons aqui dá o total aqui, que seria 12. Então você tem que saber que o S cabe 2. Aí vai aumentando de 4 em 4. O P vai caber 4. Então, o número aí... Isso é a distribuição eletrônica, no final das contas. Esse negócio de 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Mas, no final, não é muito importante você saber de quais salteados isso aqui. Que seria uma questão difícil de cair. Então, tipo, uma questão difícil é que tem mais chance de todo mundo errar. Você tem que garantir as fáceis, no caso. As fáceis são os modelos atômicos que eu... Pra cima. Essa aqui é um modelo atômico mais difícil, então não precisa saber de qual é salteado. Aí, beleza. O número quântico de spin descreve o momento magnético do elétron. Ponto. É uma coisa que eu também não expliquei. Que tem o número quântico principal, é o nível de energia. O 2, esse aqui 2, que fala subníveis, que seria os orbitais, SP. E vai chegando cada vez mais para baixo. Digamos que o nível de energia seria o país, o subnível seria o estado. Aí depois você vai pra casinha aqui, ó. Aqui é o subnível P, né? Tem 3 casinhas. Aí cada casinha você pode descrever como o número quântico momento angular. Seria o momento angular do elétron. Aí qual casinha ele tá? Aí, por convenção, os caras eles falam assim, o do meio é 0, aqui vai aumentando, mais 1, e aqui vai diminuindo, menos 1. Então, tu fala que ele está no L igual a 0. Ou, perdão,
no, no ml igual a zero. Se tiver aqui, se o último elétrico que tu botar, tu vai botar tipo 2, 3, 4, 5. Ó, esse foi o último que tu botou, então ele tá no zero. Mas se não for o último, for tipo esse for o último aqui, ele vai estar no 1. Aí como se eu estivesse falando a cidade onde ele tá. E, tipo, sendo mais específico que isso, é falando sobre os elétrons que tá em cada casinha. Se esse elétron tá para cima, esse é o momento magnético, que é ms. Momento de spin, número quântico de spin. Spin vem tipo de você tá girando, certo? O elétron está todo momento girando. E se ele está girando num sentido, ele vai estar girando no sentido. Se ele estiver girando no sentido horário, ele é o sentido positivo de giro. Não é convencionado positivo. Não que seja, tá girando, vai gerar uma parada positiva. Não, é convencionado que ele é positivo. Então o horário é positivo, então o anti-horário seria negativo. Ele vai estar girando no sentido horário, ele vai gerar um momento magnético, que é esse aqui, momento de spin magnético positivo. E é conhecido como mais meio. E se estiver girando no sentido, é negativo. Então, quando você bota um elétron assim, essa seta para cima, quer dizer que ele está positivo, e esse momento magnético é positivo, que é igual ao meio. Se estiver para baixo, vai ser negativo, menos um meio. E por quê? Tipo, como eu falei naquele princípio lá de a regra de Hund, que é um tá para cima, outro tá para baixo. Tipo, não pode ter dois para cima. Para ter um equilíbrio, ser neutro, entendeu? Não tem aquele negócio, tipo, pô, eu tenho X prótons, eu também tenho que ter X nêutrons. Tem que igualar, ter uma coisa neutra. Tipo, tudo no universo é um equilíbrio. Então vai ser o equilíbrio aqui também. No orbital, nesse pedacinho aqui, só vai poder ter um positivo e um negativo. Não pode ter dois positivos nem dois negativos. Quando ele fala número quântico, escreve orbital e a causa do ferromagnetismo dessas substâncias. Bom, sim. Descreve o orbital. Não. Descreve o orbital. Descreve como ele tá. Como o orbital tá. Se é orbital positivo, se é orbital negativo. E o ferromagnetismo dessas substâncias. Bom, aí já entra uma coisa mais complicada aqui, na minha opinião. Não acho que é necessário para a matéria, mas é aquele negócio. Eu vou explicar, né? Bom, aqui eu tenho um orbital maior aqui. Cadê o orbitalzinho aqui, ó? Tem um orbital grande e aqui orbitales menores. Aqui eu tenho, ó, esse elétron está emparelhado com esse. Emparelhado por quê? Tem um positivo e tem um negativo. Esse aqui está desparelhado, não tem um parzinho. Então, quando ele está desemparelhado, isso fica uma carga positiva sobrando. Porque aqui, ó, aqui vai ter um negativo e positivo. Não, positivo e negativo, deu zero. Positivo e negativo, deu zero. E aqui tem um positivo para cima, então aqui vai ficar positivo. Então, mas não só nesse. Tipo, imagine que existe milhões de de átomos, tipo, eu tenho um material, um ferro, ele não tem um só átomo, ele tem milhões e milhões de átomos. Então vai ter milhões e milhões de elétrons assim, positivos sozinhos. Isso vai gerar um, um campo magnético, não é um campo magnético, mas vai gerar uma pretensão a sofrer influência de campos magnéticos. Se você pegar um ferro, um ímã, o ímã vai grudar no ferro. Porque o ferro tem essa pretensão, ele tem essa pretensão, tem essa maior disposição para sofrer influência de campos magnéticos. Então, então vamos ver aqui. Esse está certo, a 1 e a 2 e a 4 estão certos, certo? O 3 aqui, que eu tinha falado que descreve o momento magnético do elétron, certo? Esse aqui tá certo. Perdão. Tá. Os quatro números quânticos principais assumem valores inteiros, falso. Como disse, o magnético, que é o ms aqui, não é valor inteiro, é valor racional, então tá errado isso aqui. Aí como você faz aqui? O que tiver 5 você tira. O que tiver 1 você considera.
Aí que... Deixa eu apagar aqui, tá bagunçado. Aqui, perdão aqui. Nessa aqui, eu falei que descreve orbital, sendo que orbital é isso aqui tudo. Isso aqui é orbital. O número quântico magnético, ele apenas diz como está orientado o elétron. Ele realmente é a causa do ferromagnetismo. O que eu falei estava certo. O que eu tinha dito estava certo. Eu só confundi nessa parte de descreve o orbital. O orbital é isso aqui tudo. Ele não descreve o orbital, ele descreve como o elétron está assim ou está assim. Se ele está girando nesse sentido, está girando nesse sentido aqui, certo? Então, a 4 está errada. Então, até agora temos a 1, a 2 como certas. Bom, o número quântico descreve o momento magnético do elétron. Sim, tá certo isso aqui. Bom, a 1 e a 2 e a 3. Vamos ver que eu errei aqui. Bom, aqui eu tenho certeza que a 1 está certa e a 3 está certa. Os elementos representativos na tabela periódica possuem uma distribuição eletrônica terminada em SP. Pronto, eu errei também aqui. Perdão, Pedro. Deixa eu apagar aqui. Bom, aqui ó, tá errado. Desenhar de novo a tabela. Aqui, os de transição interna. Aqui teve uma troca que vocês têm que... Aqui tá certo, o S e o P, sendo que os de transição interna, eles são aquele pedaço que tá fora, que você não vê. Se você for ver uma tabela, tem um pedacinho aqui para fora. Esses são os de transição interna. Esses são F. Os de transição é o que está no meio aqui. Imagine como se fosse a transição entre esse pedaço e esse pedaço. Porque tem um pedaço maior aqui e um pedaço menor aqui. Esses dois pedaços maiores, como se fosse tipo duas montanhas. Então, aqui é a transição. Aí você grava assim, a transição. E esse termina em D. A de transição interna é o que não aparece aqui, porque não tem espaço para ser melhor, mais organizado, eles botaram assim embaixo. Então, transição interna, F. Então aqui tá errado. Acaba que fica 1 e a 3 certas, certo? Passando para a próxima aqui. Essa última aqui, acho que é a mais difícil, na minha opinião. Que eu falei, número quântico principais. Número quântico é o endereço do elétron, onde o elétron está. O elétron diferenciador de maior energia, o que tem mais energia. Lembrando que o que tem mais energia é necessariamente o que está mais longe. Aí fala, ó, N igual a 4, L igual a 2, M igual a mais 2, e assim por diante. O N é o nível de energia. Então ele está no quarto buraco aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Quarto nível. Beleza. Aí qual é o L? Não expliquei também. Bom, o L é a mesma coisa que você falar qual é o orbital que ele está. Qual o subnível que ele está. Ele está no S, ele está no P. Então, quando L igual a 0, é o S. Aí depois você vai associando. L igual a 1, então é o próximo, é o P. L igual a 2, é o D. Então ele está no D. Então ele está no quarto nível, no subnível D. M igual a mais 2, eu já disse. Como é o D? O S é 1, o P vai aumentando mais 2 e o D vai ser 5. Então você bota 5 orbitais aqui, ó. Subnível, tem um subnível que é composto por vários orbitais. Então, esse pedacinho é orbital, 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 orbital. Então ele está no mais 2. Então ele está aqui, ó. 1, 2. Então aqui vai ser o 0, menos 1, menos 2, mais 1, mais 2. Então ele vai estar aqui. Sendo que ele fala aqui, ó, o spin, o momento angular dele é mais meio. Então, se é mais meio, deixa eu até apagar aqui. Se é mais meio, quer dizer que ele está para cima. Então, você vai botar os elétrons, completar, começa sempre do mais negativo aqui, vai completando, pronto, parou. Porque você sabe que o último que você botou tá para cima. Então vai ser essa distribuição. Quer dizer que no nível 4,
no subnível D, eu tenho quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser a última camada, a camada mais energética é 4D5. A partir daí você vai montar, você vai fazer o seu diagrama. Você sabe que a última camada é 4D5. Aí você vai montar o diagrama. Parte por parte. Você faz assim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, sabe que 1 tem S, SP, SPD, SPD. Não precisa botar o F, mas enfim, bota o F aqui. Aí começa. S1. Depois 2S, 2P, 3. Aí 3S, 3P, 4S. 4S. Aí passou 4S, 3P, 4D. Ou 4S, 3P, 3D. Aí aqui 4P, 5S. Aí passou 5S, volta. Vai lá pro 4D. Aí parou aqui. Então eu vou ter que completar todas essas camadas do 1S até passando pelo 5S pro 4D. Pô, o 5S é menos energético que 4D? Sim, de acordo com o diagrama. Ele é mais longe é o 5, porém mais energético é 4D. Aí tu vai montando. 1, S2. 2, depois vem 2, S2. Aí 2, P6. Aí depois 2, P6 tem um 3, S2. Depois 3, 2 vai ter o 3P6. Aí em vez de ver um 3D10 não, vem o... Não, perdão. 4SP 3P6. Nossa, meu desenho tá horrível. Vou refazer aqui. Mas esse é o princípio, é o começo. Na real, eu acho mais fácil pegar uma imagem já pronta. Mas eu vou ter que exercitar, fazer sempre o desenho. Quatro S, P, D. E o 5 é que tá. Começou com 1, pá. 2, passou pelo 2, subiu aqui. 3. Aí, ó, 3. Passou pelo 3. S, P. Aí vai pro 5S. 4P. Pronto. Agora tá mais. Acho que tá melhor. Um S, ó. Vai pro S. 2S. Aí vai lá pra cima. 2P. 3S. Aí 4P. 5. 3. Aí 3S. 4S. 3P. 5S. 5PT. PDF. E lembrando lá que o elétron estava no 4D5. Então você vai parar aqui no 4D5. Então vamos desenhar aqui. Calma. Só um momento. Ô pessoal, perdão pela pausa aí. Eu tive que dar uma pausa. É que infelizmente tava pembando aqui na hora de desenhar o gráfico. Eu vi que tava ficando errado, mas não tava conseguindo desenhar direito. Aí parei para desenhar aqui. Tá melhor já. Então, bom, vamos começar aqui, ó. Começa pelo 1, aí 1S, 2S, P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D. Aí vamos terminar aqui. Aí a gente vai desenhar aqui. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, depois vem o 3P6, 4S2, 3D10, vai subir 4, depois 4P6,
depois 5S2, e depois do 5 eu vou terminar, mas não vou botar 4D10, vou botar 4D5. E você vai somar aqui. 2 com 2, 4, mais 6, 10, 16, ou perdão, 6 aqui não tem nada a ver. 2 com 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, 18, 20, 30, 20 aqui, 30, 36, 38 e 38 mais 5, 43. Pronto, essa é a resposta. Então é isso, pessoal. Essa é a solução da lista. Perdão pela pausa aí. Foi um erro que eu tive. Enfim, vamos melhorar. Qualquer dúvida, só mandar mensagem que eu estou respondendo. Qualquer coisa que não tiver claro, eu posso ser mais claro no privado. Então, valeu. É isso, pessoal. Uma boa tarde para vocês.